Apresentação: Kleber Correia. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Ser. Eu sou Kleber Correia e te convido para acompanhar todos os episódios na nossa página, no nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever, ativar o sininho, porque sempre que tiver episódio novo, você recebe a notificação aí no seu celular. Tem também a nossa página lá no Instagram, Pode Ser 037, o podcast mais democrático de Divinópolis e região, toda semana recebendo aqui um convidado especial e hoje não é diferente. Recebendo uma pessoa que eu admiro muito, né? Tive a oportunidade de conviver um bom tempo quando esteve aqui na nossa cidade de Divinópolis, agora está em Lagoa da Prata, que é o doutor Ivan Lopes, delegado, convidado de hoje. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Kleber, é um prazer estar aqui com você. Doutor, já quantos anos de Polícia Civil, doutor? 28 anos, Kleber. 28 anos. 28 anos. Comecei com 24 anos, hoje eu tenho 52 anos de idade. Já passei por muitas cidades, né? Inclusive em Divinópolis, onde eu tive o prazer de trabalhar durante 4 anos e morar durante 7 anos. Foi uma boa escolha que o senhor fez? Sente-se realizado trabalhando na Polícia Civil? Sinto-me realizado, eu gosto do que eu faço. Gosto muito mais, hoje eu tenho certeza, depois de muitos anos trabalhando na atividade administrativa, né, como delegado regional, como chefe de departamento, como superintendente da polícia, hoje eu percebo que o trabalho que eu decidi fazer no meu tempo restante, né, até aposentar, foi aí que eu escolhi ir para a Lagoa da Prata. Eu percebo que esse é o trabalho que mais me realiza, o trabalho de atender o povo, de investigar, de apurar o crime, ou seja, mão na massa mesmo e mão na arma, na verdade. É isso aí. Ao longo desse tempo, né, na Polícia Civil, assim, porque quem está de fora, né, doutor, fala assim, não tem justiça, a lei não funciona. Tem hora que você, né, sente também, tem hora que a justiça, em alguns pontos, assim, ela deixa a desejar as nossas leis, porque vai lá a Polícia Militar, prende, a Polícia Civil faz o trabalho dela, mas nós chegamos em determinado ponto, infelizmente, não é aquilo que a gente espera que acontece. Sim, muitas vezes. Claro que nós compreendemos, né, especialmente o delegado de polícia, que ele tem, no trabalho dele, ele tem um pé na justiça e um pé na segurança pública. Então, é um dilema, né? É necessário compreender que as leis no Estado democrático de direito são feitas assim, né? É preciso que o acusado exerça o direito de defesa, do contraditório, que seja considerado inocente até que seja transitada em julgada uma eventual sentença condenatória. Mas, de outro lado, é preciso que a sociedade tenha tranquilidade, tenha paz, tenha sossego, né? E assim, incomoda muito, sim, para nós perceber que autuar, né, em flagrante uma mesma pessoa 4, 5 vezes, por exemplo, um autor de furto, né? Então, isso incomoda muito. Anteontem mesmo, fizemos uma autuação em flagrante de um autor que tem 47 folhas de antecedentes criminais. Então, assim, é uma situação que é desagradável mesmo, né? Eu compreendo que a população concorde menos ainda, né? Que quem não é conhecedor do direito com certeza vai compreender menos ainda, né? E nós também, nós ficamos chateados com isso. A propósito disso, eu acho que nós já comentamos aqui anteriormente, a audiência de custódia, né? Existe até um entendimento errado de que o preso é solto na audiência de custódia. A audiência de custódia é para soltar o preso. Não, a audiência de custódia, na verdade, a legislação impõe ao judiciário a necessidade, né, o dever de avaliar se é caso de essa pessoa de converter aquela prisão em prisão preventiva ou se é de soltar. Como a regra no Estado democrático de direito é a liberdade, é natural que o juiz determine a soltura, né? Mas a audiência de custódia em si, ela é muito mais preocupada, na verdade, para verificar se houve algum abuso de autoridade, né? Se o preso foi maltratado, né? Então, isso, no nosso entendimento, é algo que há um desequilíbrio de atenção. A vítima, a audiência de custódia não preocupa, não? Não tem audiência de custódia, ou seja, não há uma audiência preliminar, alguma coisa nesse sentido, para saber como está a saúde, como é que está a saúde psicológica, né? Como é que está a saúde da família que, por exemplo, perdeu um ente, né, de um homicídio. Então, eu acho que há um desequilíbrio nisso que nós precisamos de corrigir. Doutor, eu fiquei sabendo que o senhor tem um convite, né, para exercer, quem sabe futuramente, até um cargo novo no futuro. Um cargo qual o senhor nunca exerceu. E eu queria saber do senhor se existe essa vontade, esse desejo, se o senhor está pensando que seria a possibilidade, né, de vir uma candidatura a deputado estadual por Minas Gerais, né? O senhor é hoje um pré-candidato a deputado estadual por Minas Gerais?
É algo novo em minha vida, né? Sim, eu houve um convite da parte do presidente do partido Avante, do presidente estadual, para me filiar e talvez sair candidato a deputado estadual, né? Na verdade, o meu nome está à disposição do partido para avaliar, né, no que puder, se eu puder servir. E sim, porque isso realmente veio ao encontro, esse convite veio ao encontro de um gosto que eu tenho pela política, um gosto antigo, né? O meu trabalho não é político, né? Durante 28 anos trabalhando como delegado de polícia em várias cidades, apesar de não ser política, mas eu estive sempre muito perto dos políticos. Isso eu consegui aprender um pouco disso, né? Mas o meu gosto pelo direito, pela democracia, né? Isso é antigo. E o gosto que eu tenho, o carinho que eu tenho pelo Centro-Oeste de Minas Gerais. Então, eu acho que meu nome está à disposição, né? Vamos ver o que o partido decide e, especialmente, se isso se concretizar, o que o povo vai achar disso, né? Conhecendo, né, muito bem, o senhor conhece muito bem, né, a questão da segurança pública, né, trabalhou em várias cidades da nossa região e eu até falo no estado no geral, né? Caso o senhor chegue à Assembleia, né, se concretize essa sua candidatura, seja eleito no futuro, né? Qual seria uma pauta, né, dentro da segurança pública que o senhor defenderia, né? Seja Polícia Civil, seja Polícia Militar, qual seria, doutor? Bom, primeiro, Kleber, eu trabalhando, né, em várias funções da polícia, inclusive no Conselho Superior da Polícia, e, portanto, muito perto da gestão principal do governo, eu percebo que eu quero ser voz não só da segurança pública, eu gostaria de ser voz do interior de Minas Gerais. Eu percebo que muitas instituições e o próprio governo e muitos políticos, eles não conseguem olhar para o interior. É como se Minas Gerais fosse Belo Horizonte. Minas Gerais não é Belo Horizonte. Minas Gerais é o interior. A maioria dos mineiros mora no interior, inclusive em cidades menores, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, de que os recursos fossem canalizados. Existe recurso, mas, às vezes, esse recurso não é canalizado para todas as cidades, e especialmente para o interior. Em matéria da Polícia Civil, eu sinto isso, que há uma disparidade na distribuição do nosso pessoal. E na região Centro-Oeste, especialmente na região Centro-Oeste, eu sinto que, em relação a outras regiões do Estado, nós poderíamos ser mais prestigiados. Em matéria também de segurança pública, né, claro que essa será uma grande bandeira minha, eu quero ser voz para que o mineiro possa trabalhar, progredir, mas trabalhar e progredir com segurança, né, com tranquilidade. Não tem como empreender sem segurança, né? Sem segurança é impossível. Aí vem junto aqui, né, segurança, empreendimento, tudo, né? Tudo. Outro dia, apurando um furto de uma carga de quase R$1 milhão. Eu fiquei pensando, é uma carga de gênero alimentício. Eu fiquei pensando, né, o que isso reflete? Será que o prejuízo é só daquela empresa, da transportadora? Eu cheguei à conclusão que não, que era leite, né? Eu vi que aquilo reflete no preço do leite, no preço que a empresa vai pagar para o produtor rural, reflete no preço da mercadoria lá na prateleira do supermercado. Esses custos da segurança, né? Porque tem carga, como é que chama? Empresa de segurança, né? De transporte, escolta armada, esse custo todo impacta na vida das pessoas. E no mais ainda, em relação também à segurança pública, eu penso que, pelo que eu tenho lido e acompanhado, acho que há também uma disparidade no investimento. O Estado investe muito mais na Polícia Militar, e não que ela não mereça, claro que merece, mas ele investe infinitamente menos na Polícia Civil. Isso está errado. A Polícia Militar, né, para que se compreenda, a Polícia Militar é a polícia que trabalha na prevenção do crime. E é ótimo isso, é ideal, é bom, é que, né, no policiamento, que a polícia possa evitar que o crime aconteça. Isso é o ideal. Mas nós sabemos que isso não é 100% eficiente. É impossível, né, policiar e prevenir todos os crimes, ou estar a polícia em todos os locais ao mesmo tempo. E um exemplo disso é a violência doméstica. É impossível o policial dentro da casa de cada pessoa para evitar uma agressão contra a mulher. Então, é preciso ter investimento na apuração do crime, no investimento. O criminoso, na verdade, ele tem muito mais medo, ele tem muito mais receio, ele tem muito mais confiança na impunidade do que na severidade de uma pena. Não adianta fazer a previsão de tornar mais severa uma pena de determinado crime, acreditando que isso vai impedir novos crimes. Isso nunca, nós já estamos cansados de saber. Isso é muito comum no movimento de lei e ordem, né? A cada fato relevante que a imprensa, um fato que ganha repercussão nacional,
vem lá algum deputado com alguma proposta. Lei fulano de tal. Lei fulano de tal, né? Lei, como se aquilo fosse resolver, impedir novos crimes semelhantes. Nunca produziu esse efeito desejado. O que poderia impedir é a certeza de punição. Aí sim. Agora, no Brasil, como estamos, e Minas Gerais não é diferente, com o pouco investimento que há na polícia de investigação, que é a polícia civil, que é essa que trabalha para elucidar, para esclarecer, para levar a autoria e materialidade para que haja a condenação dessa pessoa, sem esse investimento, o criminoso não tem medo, não tem receio nenhum, porque ele tem uma chance enorme de o crime sequer, primeiro, não será impedida a consumação do crime. Segundo, ele tem muita tranquilidade de que muito provavelmente não será apurado, nunca será apurado. Se for apurado, se houver o processo, ainda existem aí todas esses outros institutos despenalizadores, né, da legislação que possibilita, que não gera pena, né, na verdade. Mas nos crimes mais graves mesmo, quando o assaltante, o autor de um estelionato, né, que é o crime que mais incomoda a população hoje, ele tem muita certeza de que não será punido, porque não será descoberto, não será apurado o crime. Por isso eu acho que a grande bandeira é investimento em polícia de investigação. Doutor Sá, se não houver esse investimento, né, da forma que precisa, né, que a Polícia Civil necessita, a gente corre um grande risco de virar um Rio de Janeiro? É um risco sim. É um risco. Se não houver esse investimento, como eu acabei de dizer, né? O autor do crime, ele não tem medo, não é da pena, ele tem confiança de que o crime jamais será esclarecido. Isso é que é o problema, né? Homicídio. O quanto que é difícil apurar um homicídio hoje, né? Se não tiver. E hoje, outra coisa, nós precisamos de tecnologia. Não adianta, nós precisamos de investimento, não é mais em viaturas, não. Nós precisamos de investimento em número de pessoal, está defasado em muito, né? Tem que dobrar no mínimo o efetivo, e tecnologia, laboratórios de tecnologias. Nós estamos investigando com recursos humanos e materiais de 20 anos atrás. Isso não pode. O crime está aqui, a polícia está aqui. Exatamente. A briga é desigual. Está injusto. Doutor, na sua opinião, tem muita omissão, né, do Congresso em temas polêmicos hoje, que deixa a desejar, preocupa com outras coisas, com certas picuinhas, mas o que precisa, né, o que a população realmente necessita, esses temas ficam de lado? Com certeza. É uma visão que eu tenho com muita tranquilidade. Temas polêmicos, os deputados, eu estou me referindo especialmente em matéria criminal, né, ao legislador federal, deputados federais e os senadores, eles fogem do assunto. O assunto é polêmico, eles preferem não decidir. Perdão. Preferem não decidir, né? E aí acaba sobrando essas questões polêmicas para o judiciário decidir. O judiciário acaba invadindo. Então, às vezes, eu percebo, e a gente vê na imprensa, alguns deputados ficando indignados com determinado comportamento decisório. Perdão. Indignados com algumas decisões do STF, por exemplo, mas por trás há uma omissão do próprio legislador. Ou seja, se ele não decide o tema, alguém tem que decidir. Alguém tem que decidir. O deputado, né, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não teve coragem de decidir o tema da questão de drogas, né, descriminalizar ou não a posse de droga, a posse de maconha para o consumo. Vem o STF e toma aquela postura. Ou seja, fizeram uma legislação que não era clara, era confusa, não tiveram peito de tomar a decisão de definir claramente qual era a regra do jogo, porque sabe que uma parte da população é a favor, uma outra parte é contra, então, para não entrar na bola dividida, eles acabam sendo omissos e o judiciário acaba tomando essas decisões. E é o caso do aborto, é o caso de várias outras questões polêmicas também. A questão da pulverização de votos, né? Se a gente talvez não tivesse essa pulverização de votos, teriam mais representantes locais, né? Eu até falo isso também como pré-candidato a deputado federal, porque nossa região tem condições de eleger mais representantes. E são esses representantes, né, doutor? Não sei se você concorda, né, que vai estar aqui circulando, dando voz e, de fato, destinando os recursos que essas regiões precisam. Porque emenda, né, de 250 mil, 500 mil, 600 mil, não serve, não. Ela ajuda um determinado ponto, mas ela não resolve a situação de região nenhuma, não, né, doutor? Com certeza, concordo plenamente. Pulverização de votos. E a região centro-oeste acho que é campeã disso. É o coração de Minas, eu já falei aqui em alguns eventos, me lembro disso, há alguns anos atrás, aqui em Divinópolis, né? Se Minas Gerais é a que mais representa a população do Brasil,
com a sua diversidade, o Centro-Oeste é o coração de Minas, portanto, aqui é o coração do Brasil, né? O verdadeiro mineiro está aqui. Mas essa região nossa, talvez muito hospitaleira, ela acaba sendo aberta demais e aberta para todos virem. Todos vêm buscar aqui um pouquinho de voto, né? E aí acaba pulverizando esses votos. Ninguém se sente aqui o grande protetor da nossa região Centro-Oeste. Divinópolis eu sei que é diferente, nós temos grandes políticos na cidade de Divinópolis, mas o Centro-Oeste tem 50 cidades, né? Eu fui chefe dessa região toda, eu conheço cada estrada dessa região e conheço cada município da nossa região. Eu estou falando isso né, porque eu nasci nessa região. Todos os políticos vêm, levam mixaria de voto, algum pouquinho de voto aqui, e ficam mandando essas emendas também, que são esmolas que não melhoram em nada a vida de ninguém, né? Aí prende um prefeito aqui, prende um vereador ali, se faz um curral eleitoral e a região continua do mesmo jeito, na mão desses políticos, né? Cada vereador tem o seu estimação, o seu deputado tem seu deputado, e aí e acaba formando um círculo vicioso em que desta vez esse vereador ajuda aquele deputado e daqui a 2 anos aquele deputado ajuda esse mesmo vereador. É um círculo vicioso que não termina, que é muito difícil entrar. E a população é que sai perdendo nisso, né? Nós precisamos de essa região se blindar, né? O político que seja eleito alguém daqui que tenha amor por essa região, né? E que seja um protetor da região. Doutor, dando sequência aqui à nossa entrevista, né, você defende um Estado menor, né? Um Estado menor com diminuição, inclusive, de cadeiras para vereadores, falando aí do nosso Estado de Minas. Inclusive, Divinópolis aumentou, né? Foi aprovado, vai aumentar. Na próxima legislatura são mais 2, né? Você defende isso também porque, né, para mais investimento, hoje a conta quase que não fecha, né? Puxa-se muito aqui, né, para bancar e para cá acaba que não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para saúde. Bom, mas então tem alguma coisa errada nesse ponto aí, porque um Estado que arrecada desse jeito, hoje Minas Gerais surge a arrecadação, e falar que não tem dinheiro? Kleber, meu posicionamento é este, sim. Não que eu seja favorável, né, claro que não, né, que se ignore por completo as medidas de assistencialismo, né? Muitas pessoas têm dificuldade mesmo para gerir a própria vida e elas não podem ficar. Nós temos que ser solidários mesmo. Mas eu defendo a ideia de um Estado ser menor, ser mais enxuto, de que seja menos pesado, né? Porque é muito imposto, é difícil demais. Quem gera riqueza, quem gera progresso das pessoas, não é Estado. Não dá para acreditar que o Estado vai melhorar a vida das pessoas. O Estado pode viabilizar políticas, ou seja, direcionamentos que possam favorecer ao empreendedor. Quem vai melhorar a vida das pessoas é o empreendedor. Quem gera trabalho, é empreendedorismo que gera melhora na vida das pessoas. Não é o Estado enorme, grande como está, né? Nós podemos, eu acho que tem que enxugar, diminuir muitas coisas para diminuir a carga tributária, até para poder o Brasil concorrer com a China, por exemplo. O senhor esteve na China, né? Eu estive na China ano passado. A diferença é gritante. A diferença é gritante, né? O quanto que tem uma prevalência do interesse público sobre o interesse individual e o quanto eles são comprometidos com trabalho, com produção, com geração, né? Com riqueza, né? O país é impressionante. Então, sim, eu defendo que o Estado seja menor, né? Menos carga tributária, e isso pode implicar, sim, na diminuição de muitas... talvez até, sim, talvez o número de vereadores, talvez o número de deputados. Nós precisamos o trabalho que interessa, na verdade, para as pessoas, na prática, o que interessa é a saúde da pessoa pobre, é a segurança de todos, a segurança não dá para individualizar, é para rico e para pobre. É isso que nós precisamos de investir, né? Não dá para viver num país desse jeito, que o judiciário, né? O judiciário também tão pesado como está, né? Demora, todas as ações demoram, né? Tudo demora, tudo burocrático. Tem que desburocratizar, tem que facilitar a vida das pessoas, tem que proporcionar para as pessoas também. Não é simples, não se gera, por exemplo, como é que eu vou melhorar a vida da pessoa dando para ela bolsa, né? As bolsas. É claro que tem situações que precisam, mas será que não é o caso de a pessoa que está recebendo um assistencialismo ofertar para ela algum tipo de trabalho durante o tempo que ela está recebendo? Ora, pelo menos um dia por semana, essa pessoa, será que ela não pode ir cuidar da praça? Será que não tem um jardim para ela goar? Será que não tem uma coisa que ela pode fazer também em troca desse trabalho? E também é necessário que essa pessoa seja encaminhada para uma opção de trabalho, para um curso, para um aperfeiçoamento, né? Para que ela não fique eternamente esperando esmolas de um Estado, que ela possa progredir. E não é só dar emprego também, não. É dar condições de melhorar de vida.
Porque senão não vai também, né? Não vai. Não tem jeito, né? E quem gera esse emprego jamais será o Estado. É a economia privada que gera emprego. Então, portanto, tem que diminuir o tamanho do Estado para a economia desenvolver. É isso aí. Deixa eu só agradecer nossos patrocinadores aqui rapidinho. Agradecer aqui o Mió do Pão de Queijo. Se você não conhece o Mió do Pão de Queijo, gente, são mais de 20 sabores ali na Rua Bahia 535, entre Goiás e Pernambuco, ao lado do Luiz Fotógrafo. Grande abraço aí pro Petrônio. Pensou em pinturas? O C Pinturas. Você precisa de um pintor profissional? O Anderson Pintor, especialista em pinturas e efeitos decorativos. Entre em contato pelo WhatsApp 379-9949-4605. Gente, um cabelo bonito, ele depende do que você quer e do que ele precisa. E vamos combinar. Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios. A linha Combinação de Ticas é espetacular. Combina com tudo, combina com você. E Ticas é beleza sem drama. Vai fazer aquela festa que quer surpreender? Então você precisa conhecer a DivLed. Transforma seu evento em um verdadeiro espetáculo. É só chamar no WhatsApp, hein? 37991995800. Siga no Instagram, @DivLed. Sol, praia, piscina. Sabia que tudo isso pode causar danos a seus cabelos? Você precisa da linha Mais Proteção da Biostratos, essa linha espetacular para você. Ela evita e elimina o esverdeado de piscina, retira metais pesados e protege do sol e do calor. Gente, proteção veicular. Doutor Ivan falando de segurança pública aqui. Infelizmente hoje não tem como, você tem que recorrer à proteção, recorrer a seguro, porque vira e mexe é carro roubado, furtado, é acidente. Então, gente, não saia sem proteção veicular. Escolha a Qualicar Proteção Veicular. Essa é de Divinópolis. É de Divinópolis e você fala direto com o dono. Fica ali na Avenida Paraná, número 511, no Catalão. O telefone é o 37 3112 0555. Seu veículo protegido por apenas R$ 76 por mês. Gente, não tem plano igual. E vai fazer aquela festa, está precisando de salgado, Sabor Ouro de Minas, a melhor opção para você aqui em Divinópolis, 379-9939-5053. Recebendo aqui hoje no estúdio o doutor Ivan, a gente batendo um papo aí sobre segurança pública, também a questão política, né? Os desafios aí para os novos gestores. Doutor Ivan, chegando na reta final, né, eu queria que o senhor falasse dessa questão dessa polarização, como que você tem visto isso, né? Esquerda, extrema direita, né? Caso o senhor chegue, né, concretize sua candidatura, seja eleito deputado estadual por Minas Gerais, o doutor Ivan está disposto a conversar com qualquer um, trata a política desse jeito? Com certeza, é a razão. Nós temos que compromisso com a razão, né? Não pode governar, não pode legislar pela emoção. Né? São paixões, né? Parecendo que política é paixão por futebol. Isso aqui não é futebol, não, é a vida real das pessoas, é a realidade das pessoas. Então é preciso conversar com todas as pessoas. E democracia é isso, né? Democracia, a propósito, não é apenas eleger alguém e essa pessoa ficar 4 anos como se fosse uma ditadura por prazo determinado, né? Se fosse simples assim, poderíamos chamar de ditadura temporária. Não é isso que nós queremos de democracia. A participação das pessoas, quanto mais as pessoas puderem participar, quanto mais elas forem chamadas para participarem das decisões, seja do executivo, seja do legislativo, melhor. Mais democracia de verdade é isso. Então é preciso ouvir todos os dois lados, né? Eu não estou aqui me colocando numa posição neutra, não. Eu tenho meu posicionamento, claro, né? Até pela minha profissão de delegado de polícia, também sou produtor rural, fui criado na roça, né? Tenho todas minhas raízes no campo, né? No rural. Mas a democracia é isso. Então eu defendo isso, que possam conversar os dois lados, com razão, né? com respeito, claro, né? para que possa chegar nas decisões que possam agradar a maioria das pessoas. Claro, sem desrespeitar as minorias, porque isso também não é justo, né? Uma decisão que apenas contemple a maioria, é preciso encontrar soluções para essas minorias também não serem excluídas e ignoradas. Mas que eu defenderei, e mesmo não sendo político, eu sempre defendo, é que haja chamamentos, muitos chamamentos, mais chamamentos populares, audiências públicas, referendos, plebiscitos. É preciso fazer isso.
Não é essa democracia. Claro que o Brasil é enorme, Minas Gerais também é enorme, é impossível as pessoas participarem diretamente, né? Seria a democracia direta, né? A nossa democracia é indireta. Mas isso não impede que haja esse chamamento de tempos em tempos para as pessoas, nesses assuntos polêmicos, participarem da decisão. E aí sim o povo vai se sentir autor daquela decisão, vai concordar com ela. Ele vai enxergar como justa determinada lei ou determinada postura, ou determinada medida de um político. E que haja alternância de poder em determinado tempo. Fundamental. Fundamental. Que retire de determinado grupo político ali. Com certeza. Isso evita, né, um foco equivocado de uma política pública, né? A propósito, seria interessante que houvesse uma limitação de tempo de 2 mandatos, por exemplo, para cada deputado, para cada senador, né? Acho que seria interessante também. Isso viabilizaria uma oxigenação, né, de novas ideias. Acho que seria interessante. Político não é para aposentar, para fazer carreira, não. Não é para fazer carreira, né? Claro que, né, que tem muitos políticos que são, no meu entendimento, vários políticos são muito, muito bons nisso que fazem. Mas a imprensa tem mostrado para nós alguns casos, né, muitos casos de desonestidade, que é total descomprometimento com o interesse público né, enfim... Interesse pessoal de determinado grupo, né? De determinado grupo, né? E isso tem que viabilizar uma forma de as pessoas poderem se candidatar, para que mais pessoas possam se candidatar, colocar o nome também, porque isso também só colocar o nome já é difícil, né? Nós temos um sistema no Brasil que assim, é como se uma elite ela escolhe alguns nomes e dá esses nomes para o restante da população decidir. Então, ela, na verdade, não está decidindo ela não está escolhendo, ela está escolhendo entre os que foram dados para escolher. Então, é preciso que mais pessoas tenham condições de se candidatarem. É isso aí. Doutor Ivan, delegado, hoje atuante na cidade de Lagoa da Prata, nosso convidado do Pode Ser. Doutor, quero agradecer a sua participação, ter aceitado o nosso convite, né? Veio lá de Lagoa da Prata dessa entrevista, né? Falando de temas importantes, segurança pública, política, falando de economia. E desejo muita sorte e sucesso. E tenho certeza que se sua candidatura concretizar aí, né, se eu chegar à Assembleia, Divinópolis, a região centro-oeste num todo, você que trabalhou aqui, eu tenho certeza que Divinópolis também será muito bem representado, terá um grande representante lá. Obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu sempre, né, te acompanho já há muitos anos, desde o tempo que eu trabalhei aqui. E realmente, se isso se concretizar, se eu chegar, eu serei, sim, com certeza, um grande defensor do centro-oeste de Minas. Só para ressaltar, Kleber, eu trabalhei em Campo Belo, trabalhei em Santo Antônio do Monte, 11 anos, trabalhei em Bom Despacho, Divinópolis, né? Trabalhei em Belo Horizonte e agora em Lagoa da Prata, que é onde eu decidi ir para aposentar até me aposentar. É a minha terra, né? Tenho um apreço enorme por Lagoa da Prata e Japaraíba. De volta para minha casa, né? Tranquilo. De volta para casa. Estou lá podendo trabalhar também ao mesmo tempo com a atividade, né, da pecuária leiteira. Né? Mas eu estou achando que o senhor vai para Belo Horizonte, viu? Em breve aí. Podemos, quem sabe, né? Quem sabe. Doutor, muito obrigado. Satisfação, boa sorte para o senhor mesmo aí nessa caminhada também, aí, viu? Tudo de bom, viu? Obrigado. Valeu, gente. Esse foi o Pode Ser. Agradecer a sua audiência, seu carinho, sua participação. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Pode Ser 037, e acompanhar os principais cortes. E acompanhar lá no nosso canal todos os episódios, hein? Hoje nós recebemos o doutor Ivan Lopes, delegado de polícia, pré-candidato a deputado estadual pelo Avante, aqui em Minas Gerais. Na semana que vem tem um novo episódio e você, é claro, pode ser o próximo entrevistado a sentar aqui e bater um papo comigo, hein? Tchau, tchau. Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.